Oi, gente, tudo bem? Muito boa noite, muito boa noite. Juliana Vergutos falando, servindo uma aguinha aqui pra mim. Sejam todos muito bem-vindos à live hoje. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. A gente vai falar se você tem medo de regressão. Você tem medo de regressão? Você tem medo de ficar lá? Você já ouviu falar sobre isso? Então é sobre isso que nós vamos falar essa noite. E antes de começar a falar, eu quero pedir um grande favor para vocês. Para que o conteúdo que eu falo aqui, que é sobre regressão de vidas passadas, chegue mais longe, para mais pessoas, para ajudar mais pessoas, eu preciso que você dê o teu joinha, teu like, comente, compartilhe, curta e lá pelo YouTube é importante que você te inscreva no canal, ative o sininho e diz uma frase lá todas. Nesse todas você clica também, porque aí toda vez que eu entrar com um vídeo novo lá no YouTube, você vai ser avisado para que você receba todo o conteúdo, todo o material, para que a gente possa estar sempre compartilhando todo esse conhecimento do regressão e do regressão em criança, tá bom? Então, tá legal, gente. Vamos começar. Comecei uns minutinhos atrasado, mas vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre quem tem medo de fazer regressão. Quando você vem fazer regressão e diz assim, tá, mas eu tenho medo de ficar lá, as pessoas me falam. Mas ficar lá onde? Então, para falar sobre isso, a gente tem que explicar que quando a gente faz o relaxamento, elevação de frequência vibratória, tu não vai sair do teu corpo físico, tu não vai para nenhum lugar. Vai vir as memórias no teu inconsciente, aqui. Só que essas memórias, elas são acessadas através de um relaxamento, uma elevação de frequência vibratória, onde você expande tua consciência. Então, tu vai expandir tua consciência, teu mentor vai estar ali e tu vai acessar tuas vidas passadas. E é importante falar que o nosso trabalho, que é feito através do mentor espiritual, faz com que você não acesse nada que você não tenha capacidade de lidar, que você não acesse nada que você não vai ter a capacidade depois de resolver com isso, sabe? Tipo, que vai piorar. Tu vai lá para fazer uma coisa boa para ti, tu vai piorar. Isso nunca vai acontecer. Se você estiver com um bom terapeuta de regressão, a pessoa vai fazer você acessar, mas você não vai ficar mal. Você só vai entender, desligar e melhorar. E o que é ficar lá? Isso que é importante a gente falar. O que significa ficar lá? Que as pessoas tanto falam. Ai, fulano ficou mal, depois ele ficou pior, enlouqueceu, ele ficou lá. O que é ficar lá na regressão terapêutica? A gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. Ficar lá na regressão terapêutica significa ficar sintonizado na história que foi acessada. Vamos dar um exemplo para nós entendermos melhor. Quando a gente faz a regressão terapêutica, a pessoa vai lá para o inconsciente de outras vidas, né? Para as vidas passadas, acessa as vidas passadas, e ela vê, por exemplo, uma história de uma guerra. Ela tá lá num tiroteio, uma guerra, e o terapeuta para a regressão ali, sem ver o desligamento, sem ver a subida para o plano espiritual, sem ver a pessoa ficar bem. O que vai acontecer? Quando ela voltar da regressão, ela vai estar naquela sintonia de guerra. E o que vai acontecer com ela? Ela vai sentir todas as sensações como se estivesse numa guerra. E vai começar, sei lá, se sentir perseguida, se sentir mal, se sentir como se estivesse numa guerra mesmo. Então, o que é importante? O terapeuta ele tem que ter a consciência de levar a pessoa até um ponto muito bom, muito ótimo, como a gente fala, que é chegar até o plano espiritual, até a pessoa ficar bem. Sempre que ela acessar vidas passadas e ela ficar no trauma, ela vai voltar no trauma. E é isso que é ficar lá. Então, e fica mesmo. Então, o que você tem que ter cuidado? De buscar um bom terapeuta de regressão, alguém com bastante experiência, alguém que já vivenciou muitas regressões, ou alguém da escola que eu faço parte, que é a BPR. Por quê? Porque senão você vai acessar inconsciente de outras vidas e vai até o trauma, um terapeuta que te leva até o trauma e fica ali. É bom isso? Não é. Porque aonde terminou a regressão, termina a sintonia. Então, tu volta na sintonia ruim. E quando tu acessa o plano espiritual, quando tu já tá bem, tu volta nessa sintonia, quando você já está bem. E é nessa sintonia que você vai ficar. Porque quando a gente acessa o plano espiritual, o que acontece? A pessoa recebe atendimentos, a pessoa relaxa, a pessoa recebe luz, a pessoa encontra pessoas que já desencarnaram dessa vida mesmo, ela recebe tratamentos e ela volta nessa sintonia, ela volta se sentindo muito, muito, muito bem.
Então, a pessoa, quando ela volta numa outra sintonia. E isso é importante entender, que aonde termina a regressão fica a sintonia. Ficar lá é ficar numa história e não ficar lá. Na verdade, você vai voltar e vai estar aqui, mas ficar lá significa ficar na sintonia da vida passada. Vamos dar outro exemplo para entender, porque pelos exemplos e as histórias nós vamos entender o que é. Uma vez eu fiz uma regressão com meu ex-marido, e ele era terapeuta de regressão. E ele me levou até um ponto e eu não quis mais ver. Eu acessei uma vida, daí estava acessando uma outra e não quis mais ver. O que aconteceu? O que eu estava visualizando naquele momento? Uma Índia, no meio assim de uma terra, de um lugar, cocada, a gente fala, né? Não sei. Tá. Tava de croque, eu acho que fala, não sei. É por aí. E aí ela tava parindo, ela tava nascendo o nenê dela, né? Que era eu, no caso, na vida passada. E aí, quando esse nenê tava nascendo, eu parei a regressão, não quis mais ver. E o que aconteceu? Eu fiquei um mês sentindo as dores do parto. E aí, essas dores eram igual às dores do parto mesmo. Então, eu fiquei um mês passando mal. Até que eu disse assim, olha, não tô aguentando mais. E ele disse, porque tu tá sintonizada, tu não quis terminar a regressão. E foi uma teimosia minha. E ele não tinha que ter deixado, ele devia ter insistido e dito, não, tu vai fazer até o final. Porque esse é o papel do terapeuta de regressão, né? De cócora. Isso, Carolina. E aí... mas isso não é o mais importante, né? O mais importante é a gente trazer a história. Então, o que acontece? A gente... Quando eu fui de novo para aquela sintonia, quando eu acessei com outro terapeuta de regressão, uma terapeuta amiga que fez a regressão em mim, o que eu voltei? Eu voltei para aquela história. E naquela história não tinha terminado, então eu vi o que aconteceu depois, e aí eu desliguei. Então, o que é muito importante? Que a gente acesse o inconsciente, mas vá até um ponto muito bom. Não pode ficar numa história de guerra, não pode ficar numa história de medo, não pode ficar numa história de afogamento, não pode. Porque se você terminar ali, tu vai ficar sentindo aquelas sensações e uma pessoa pode até enlouquecer se ela não faz com um bom terapeuta que não leva ela para um ponto bom. O que é necessário? Que quando o terapeuta, depois que fez a regressão, ele traga a pessoa se sentindo bem. O que é sentir-se bem depois de uma regressão? É você sentir leve, não pode ter nenhuma dor no corpo físico, não pode ficar se sentindo mal, não pode ter falta de ar, não pode levantar tonto, não tem uma série de coisas. E a gente percebe que a pessoa ainda está regredindo ou não pela fisionomia, porque depois que a pessoa passa pela regressão, ela não tem mais aquela sensação de dor, aquela sensação de medo, e a fisionomia da pessoa ela tem uma mudança. Então, se a gente quer ver essa mudança, a gente precisa trazer a pessoa numa sensação boa, numa situação boa. E às vezes uma pessoa não vai acessar uma vida passada, mas pode acessar numa única sessão de regressão, 1, 2, 3, até umas 4 histórias dá para a pessoa acessar. E a regressão é muito como a pessoa é. Então, se a pessoa é mais detalhista, ela vai demorar mais, a regressão vai ser mais detalhista. Se a regressão é uma regressão mais devagar, é porque a pessoa é assim. Se a pessoa falar pouco, a regressão vai ser, a pessoa vai falando pouco, entende? A regressão é muito a pessoa que tá ali. O terapeuta apenas tem que saber como fazer essa técnica e tem que saber muito bem como desligar e perceber como a pessoa retorna da regressão. Se ela tá se sentindo bem, se ela tá se sentindo mal, se ela tá com uma fisionomia boa. O terapeuta tem que perceber, porque às vezes, e assim, ó, uma combinação que eu sempre faço com as pessoas que vêm, quando você voltar, você tem que me falar a verdade, como é que você tá te sentindo, porque eu não vou saber o que tu tá sentindo, mas se você me falar, eu vou saber se você ainda tá sintonizado ou não. Claro que tem as percepções do terapeuta, que ele percebe fisionomia, jeito, né, e o jeito que a pessoa levanta também. Eu lembro de uma história de um terapeuta que ele se despediu da pessoa na porta da casa, a casa tinha uma escadaria e a pessoa desceu. Quando ela desceu andando tipo bêbada, para um lado e para o outro. O terapeuta olhou e disse assim, volta aqui. E levou de novo pro divã, pra cama, pra maca, sei lá. E fez mais um pouco a regressão, voltou para aquela sintonia, ela estava sintonizada numa história. Então, essa é a percepção de um bom terapeuta, de chegar e perceber tudo isso, que a pessoa não está bem,
Porque a pessoa, ela não sabe o que é uma regressão. E a gente sempre, como terapeuta, eu como terapeuta, sempre explico o que a pessoa vai sentir, o que ela vai perceber, como é que ela vai se sentir durante a regressão, se ela deve falar logo, se não deve, como é que ela vai ser essa percepção dela, se ela vai ver visões, se ela vai sentir as coisas, porque aí a pessoa se sente bem. Eu lembro que também tinha curiosidade com questão a regressão, a hipnose e outras coisas, mas sempre havia aquele medo, aquela coisa que as pessoas falavam, a pessoa enlouquece, a pessoa fica lá. E não é bem assim a história, a pessoa fica sintonizada. E essa sintonia ela não precisa acontecer desde que o terapeuta seja um bom terapeuta e possa então acessar direitinho, ajudar a pessoa a desligar direitinho. E aí não tem esse problema, não tem mesmo, a pessoa só sai de lá melhor. O que eu vejo acontecer com as pessoas que fazem bom tratamento, que elas se entregam ao tratamento, que elas fazem no mínimo umas 3 sessões de regressão, elas saem da terapia muito bem. Elas conseguem resolver muitas questões da vida delas. Elas conseguem fazer uma mudança, entende? Uma mudança que vai internamente para externamente. Porque a pessoa mudando, acessando, desligando, não tem outra. Ela vai mudar, vão acontecer coisas boas na vida dela, ela vai se transformar, ela vai limpar a inconsciente, né? Claro, se a gente tem outros métodos, às vezes o Reiki mostra algumas coisas, mas por que a regressão terapêutica eu gosto tanto? Por que a regressão terapêutica é a terapia que eu sou apaixonada? Porque eu já vi muita gente melhorar muito com a regressão terapêutica. A regressão terapêutica faz a pessoa vai para frente. É tipo um salto quântico, entende? É muito rapidamente, em 3 semanas, 3, 4 semanas a gente consegue fazer várias sessões, várias conversas. 1 mês e pouco a gente faz um primeiro tratamento. Claro, a pessoa quer continuar, é legal fazer mais. Se a pessoa tem condições, é legal vir 1 vez por mês fazer uma terapia. Mas se a pessoa não tem condições, então faz as 3 consultas, as 3 regressões, acesse inconsciente, entende o que aconteceu, desliga, não fica sintonizado, porque eu não vou te deixar sintonizado lá, né? E outros terapeutas também provavelmente não vão deixar, mas é questão de experiência mesmo, de saber o que está fazendo, né? Para ajudar a pessoa a entender, a desligar e a melhorar e a evoluir com tudo isso. Então, para que a gente possa melhorar e evoluir, a gente tem que ir no inconsciente de outras vidas, porque se nós somos 95% inconscientes, então nós somos muito mais passado que presente, sabe? Quem que vive aqui? Quase ninguém. E é por isso que é tão importante a gente trazer as coisas para a consciência, por isso que é tão importante a gente estar atento em tudo que a gente está fazendo e não fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que as pessoas falam isso, né? E acessar vidas passadas significa ficar mais conscientes, ficar mais no presente, menos no passado. Algumas literaturas falam que a gente vive passado, presente e futuro ao mesmo tempo. E eu acredito que sim, e tá aí a física quântica para nos mostrar que sim, que a gente pode mudar a nossa realidade de futuro, a do presente é o do passado. Não é impossível, entende? Mas para isso a gente tem que acessar então essa inconsciência e trazer para o consciente para ter essa melhora, entende? Para evoluir, para melhorar, então, para que as coisas aconteçam de uma forma diferente. Então, se a gente quer que a nossa vida vá para frente, que a gente evolua, que as coisas aconteçam na nossa vida, a gente tem que acessar inconsciente de outras vidas passadas, sem medo nenhum, porque não precisa ter medo. O que tu vai sentir depois da regressão, então? Bem, leve, tranquila, feliz. Às vezes sai até dando risada. Às vezes durante a regressão chora, conforme que está acessando. Às vezes é uma emoção, e às vezes é uma emoção muito legal. Como hoje à tarde, que uma pessoa fez uma regressão e ela acessou a vida passada dela daquela vida. Ela se viu muito como ela é hoje, algumas coisas ela se reconheceu ali. Mas o que eu quero contar para vocês? Ela acessou pessoas que fizeram parte da vida dela. E quando uma pessoa acessa lá o plano espiritual e ela acessa pessoas que já desencarnaram, normalmente foram pessoas que já conviveram com ela, que já estiveram com ela nessa vida. Tipo, quando o pai já desencarnou, a avó, um tio, às vezes tu vê e às vezes tu tem a possibilidade de até abraçar, de sentir cheiro, tudo isso. É uma loucura, mas isso é real, isso acontece com muita frequência na sessão de regressão. Então, para que ter medo
se você pode ter tantos presentes, como você receber uma cirurgia espiritual, como você receber um tratamento importante para ti, quanto você acessar até os teus parentes que já desencarnaram lá no plano espiritual. Então, olha quanta coisa legal acontece numa sessão de regressão. As pessoas acham que vão ali para acessar suas vidas passadas, onde eu fui uma rainha, um príncipe, e não é bem assim. É as coisas ruins que aconteceram para te desligar e tu melhorar. Mas tu tem a possibilidade de encontrar pessoas que já desencarnaram, a possibilidade de perdoar pessoas, a possibilidade de te libertar de pessoas que estão até hoje, espíritos que estão ao teu redor ali, te incomodando. Então, a regressão terapêutica é uma lista enorme de coisas que acontecem durante uma sessão de regressão. E hoje, assim, foi tratamento, sabe? O legal é que eu já tinha sentido algumas coisas em casa e quando chegou lá só confirmou, sabe? A pessoa recebeu muitos benefícios, muitas coisas boas, muito atendimento espiritual. E isso foi maravilhoso, porque a pessoa saiu de lá bem, sabe? Saiu de lá tranquila. E é isso que uma regressão terapêutica tem que fazer. E não deixar sintonizar, não deixar lá. Deixar lá significa deixar na situação traumática. E isso um bom terapeuta de regressão não vai fazer com você. Então, o que vai acontecer contigo depois de uma sessão de regressão? Sair de lá bem. Se sair de lá mal, foi mal feita a regressão. Foi ruim a regressão. O terapeuta não soube levar, conduzir, auxiliar, vamos dizer assim, a regressão. Então, a regressão é muito a dinâmica do terapeuta, a experiência do terapeuta e principalmente a entrega da pessoa que está deitada ali para que ela possa ir longe, sem querer questionar, sem querer entender por que está acessando aquilo, por que está acontecendo aquilo na vida dela, naquele momento, né? E você, o que vai enxergar? Vai enxergar que você é igualzinho lá no passado, que tu mudou muito pouco. E eu sempre brinco, a terapia de regressão veio para o mundo para as pessoas acordarem, nós acordarmos, né? Para que a gente pudesse entender, então, quem realmente a gente é, o que realmente a gente está fazendo aqui e o que realmente a gente precisa modificar. Porque se eu não estou num padrão comportamental há várias vidas e não está dando certo, eu vim aqui para modificar esse padrão, não para fazer de novo. Então, eu vim aqui para evoluir, para melhorar. E evoluir, melhorar, significa fazer reforma íntima, significa mudar padrões de pensamento e sentimento que eu tenho muito dentro de mim e que eu preciso mudar. Preciso mudar por quê? Para mim mesmo, para mim evoluir, para mim ser feliz, para mim melhorar. Então, se eu quero ser feliz, melhorar, ir para frente, acontecer coisas, eu tenho que me olhar. Eu tenho que ver os meus erros do passado e ver que talvez eles ainda estejam acontecendo aqui no presente. E a partir dali tomar uma decisão do que eu vou fazer para melhorar. Então, não precisa ter medo de regressão, entendeu? Tu não vai ficar lá. Tu nem vai sair do teu corpo físico. O tempo inteiro tu vai estar presente ali e consciente. Ah, isso é legal falar. As pessoas acham, quando elas vão fazer terapia de regressão, que elas vão dormir ou que o terapeuta vai acessar por elas. E não é isso. É você que vai acessar por você mesmo. E você sim vai sentir tudo o que aconteceu no passado. Mas vai sentir isso com menos intensidade. Por quê? Vamos dizer que tu levou um tiro no passado. Se tu vivenciasse o tiro novamente, provavelmente tu ia morrer ali agora puxei um R aqui de gaúcha. Tu ia morrer novamente. Então, o que acontece? Você vai acessar o tiro, a situação, mas não vai sentir com a mesma intensidade. Se você sentir com a mesma intensidade, você iria morrer novamente, entende? Mesmo vivenciando a história. Então, não é na mesma intensidade. E o mentor sabe exatamente, e por isso que a terapia que a gente faz, ela é tão correta com as coisas, porque ele sabe exatamente o que pode mostrar e o que não pode mostrar para você, e como você é, e até onde que ele pode ir contigo e aonde ele não vai poder ir, e o que tu não vai poder acessar. Então tem muita gente que às vezes vê uma escuridão, ou vê já o desencarne, a subida para o plano espiritual e não vê a história, porque desliga da história sem ver a história, porque não pode acessar, ou não pode entender. E às vezes não pode entender nem quem estava na tua vida de outras vidas, né? Porque talvez você esteja resgatando com alguém da família, tu já não te dá bem com ele. Se tu soubesse o que ele fez na vida passada, tu ia querer matar ele.
Então, não há reconhecimento de pessoas, né? Salvo a terapia de regressão em crianças, que essa sim, quando a gente vai fazer o trabalho com as crianças, às vezes tem reconhecimento para que os pais se vejam na história para ajudar e para entender seus filhos. Isso às vezes acontece. Mas normalmente com adulto não há reconhecimento de pessoas para tu não ficar querendo matar de repente teu marido ou alguém que está ao teu redor aí, como um resgate já é difícil, e aí se tu soubesse não é bom. E o desligamento melhora também os relacionamentos, né? Então é muito importante fazer terapia regressiva. É algo tipo, todo mundo deveria fazer, tu entende? Deveria ser proporcionado a todas as pessoas acessar inconsciente para estar mais consciente nessa vida, entender o que está fazendo aqui, por que está reencarnado, por que acontecem as coisas na tua vida, por que as coisas não se modificam, né? Então, tu quer mudar a tua vida? Procura um bom terapeuta de regressão e vai fazer aí um acesso de memórias passadas, trazendo para o consciente, que com certeza, a partir daquele momento que tu acessar, desligar e melhorar, tu não vai mais ficar mal, tu não vai mais ter os problemas que você tem hoje. Então, quer resolver teus problemas, quer resolver tuas questões, quer entender por que as coisas acontecem sempre da mesma forma na tua vida, a melhor coisa é terapia de regressão. Eu lembro uma situação, há uns anos atrás, eu tinha passado por uma coisa muito, muito traumática. E eu não estava bem, e aí um colega fez. Nossa, foi assim um divisor de águas aquela regressão para mim, foi maravilhoso, né? Então, para você aí que também está passando por suas situações assim difíceis, é legal você acessar teu inconsciente de outras vidas, as tuas histórias de outras vidas, e trazer mais para o consciente, porque você só vai melhorar, né? Então, se você quer melhorar, se você quer evoluir, se tu quer que as coisas mudem, se tu quer que a tua história mude nessa vida, sem precisar desencarnar e voltar de novo aqui, esse é o momento, é olhar, né? E até porque a gente está passando por esse momento de transição planetária, de mudança de energia, né? E aí a gente tem que entender que esse é o momento da gente se olhar, que esse é o momento da gente refletir. E todos nós, conscientes ou não disso, nesse momento, estamos sendo convidados para isso. E a ferramenta de regressão é uma baita ferramenta para isso, para ter acesso e entender o que eu preciso mudar, por que as coisas acontecem, quem realmente eu sou, né? Porque quando você vai ver como espírito quem tu realmente é, tu te vê ali, e aí tu entende por que as coisas ainda não estão mudando, né? Quando tu vê, tu tá há várias vidas, vamos dizer que uma pessoa que hoje se isola muito, né? Quando ela vai ver lá no passado, ela se isolava muito também, ela não confiava nas pessoas lá também. Então, quando a gente acessa o inconsciente, as outras vidas passadas, as vidas anteriores a essa, né? A gente começa a olhar lá os mesmos padrões que a gente tem aqui. Então, por isso que é importante. Então, o medo que você tem que ter não é de acessar o teu inconsciente e de ficar lá, porque não existe ficar lá, né? Ficar lá nas vidas passadas. Você tem que ter medo de não acessar uma vida passada, de não ter a oportunidade de passar por uma regressão terapêutica e continuar a mesma pessoa como você é. E se você continuar a mesma pessoa, as coisas não vão mudar na sua vida. Então, você quer mudar? Olha para ti, olha para quem tu era lá atrás, né? A tua história. Aí tu vai entender a tua trajetória e por que tu tá reencarnado aqui, por que as coisas estão se repetindo. Porque é isso que nos traz a regressão terapêutica. Nós acessamos o inconsciente e entendemos quem nós somos, para onde que nós estamos indo, o que nós estamos repetindo de padrão e o que realmente a gente precisa e necessita mudar nessa vida para que haja uma evolução. Uma evolução do quê? Do teu espírito, de você. Não como persona, não como casca. Esse a gente muda. Mas e aquilo dentro de ti que está te incomodando até agora? Tu vai continuar com medo de fazer uma regressão terapêutica por medo de ficar lá que não existe? Ou tu vai acessar com um bom terapeuta de regressão e vai entender o que realmente tu veio fazer aqui, que as coisas não estão dando certo. E o que tu não está mudando, porque chegou um momento, né? Esse momento que a gente está vivendo é o momento. E quem é médium está sentindo muito. Hoje eu falei com algumas pessoas e elas disseram assim, como é que tu tá? E eu digo, mais ou menos. E daí perguntei para elas como elas estavam. E elas não estavam bem também. Então tá sendo um momento muito forte para quem é médium, para quem tá aí reencarnado e para todos nós. Porque a gente está sendo convidado a entender o que a gente precisa mudar. A gente tá com a pandemia, querendo ou não, acreditando ou não nisso que eu vou te falar agora, a gente tá num momento
de convite para uma mudança pessoal, cada um de nós. E a regressão terapêutica traz isso, a regressão terapêutica traz esse entendimento do que nós precisamos e necessitamos mudar para que haja uma mudança interna e uma mudança em todas as questões da nossa vida. Nossa, hoje para mim foi um cair de ficha a manhã inteira, porque eu estou muito consciente do que está acontecendo nesse momento e espero que você esteja também. Gente, é isso que eu tinha a trazer para vocês. Eu não gosto de, como diz assim, falar coisas demais e que não tem nada a ver. Mas se você tem medo de fazer regressão, é isso. Não existe ficar lá, não existe sair do corpo. Isso não acontece. Você tá ali, tu tá presente ali, consciente ali. E quando sai da regressão, uma das coisas que as pessoas me perguntam, eu vou lembrar de tudo? Tudo. Por uns 2, 3 dias. Depois vai diminuindo, é que nem assistir um filme. Quando você assiste um filme, você não fica pensando, lembrando das cenas, você vai lembrar uns 2, 3 dias. Depois isso passa, diminui, e aí você vai te sentir bem melhor. Tá bom, gente? Eu espero que eu possa ter ajudado, esclarecido para quem tem medo de regressão. Não tenho mais medo de regressão. Para quem está entrando agora, volta o vídeo daqui a pouquinho e assiste, que o tema é super mega interessante. Se você tem medo de regressão. E não existe ficar lá. Lembrem disso, não existe. Isso é coisa que inventaram, porque tem terapeutas que fizeram regressões erradas nas pessoas, deixá-las piores. Mas isso não é uma regra dentro da escola onde eu estudei. Sempre foi muito rígida essa coisa. Tem que levar a pessoa até um ponto bom, até um ponto ótimo, até ela ficar muito bem. Então, gente, é isso. Desejo uma excelente noite para vocês. Um grande beijo no coração de todos e fiquem com Deus.